Bem, graças a Deus. Eu estive olhando, irmãos, a preciosidade que é nós termos a oportunidade de ter comunhão com Deus. Comunhão com Deus. Nós ainda estamos muito distantes de perceber isso e de experimentar algo muito precioso e grandioso que os apóstolos experimentaram. Mas, por exemplo, esta oração que nós acabamos de fazer, nós imaginarmos um pouco assim, olhando o que nós acabamos de dizer e acreditar que nisso que nós falamos em oração, Deus, lá no céu, no trono onde Ele está assentado, está ouvindo, está atentando, pesando tudo e enviando a sua resposta. É algo que a gente para assim e diz: que coisa grandiosa, incrível. Coisa maravilhosa. Não sei se vocês já experimentaram respostas imediatas e instantâneas. Como alguém que ora nesse exato momento, ou dobra os seus joelhos na sua casa, e quando se levanta, Deus já responde. E Deus já diz. E Deus já fala. Ou, quem sabe, você orou pela manhã em casa, aí você foi em determinado lugar, e Deus levantou a sua voz e disse: filho, ouvi a tua oração. É um regozijo, uma alegria tão tremenda que nós experimentamos, que nós desfrutamos, que é algo maravilhoso para nós. Imagine as demais coisas que Deus faz em relação a isso. Alguém já deve ter percebido o agir de Deus na sua vida, no caminhar pela rua ou no dirigir o seu carro, e você sabia que aquilo era a hora de você ter morrido. Mas Deus interveio, aleluia, glória a Deus, e deu livramento, bendito seja o nome do Senhor. Você já deve ter experimentado um atraso em que você lamentou e reclamou o tempo todo porque estava atrasado. Mas depois você entendeu que foi providência divina. Irmãos, esta comunhão, esta mediação, esta dádiva, nós só temos por causa de uma pessoa. E um dia desceu do seu céu, esvaziou-se de si mesmo, se deu a todos aqueles que creem no seu nome. E essa pessoa é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Nós não temos condições de pagar o que Cristo fez por nós. Nós não temos. É algo muito sublime. Eu tenho descoberto estas coisas, à medida que vou refletindo sobre a palavra de Deus. Eu quero falar e quero concluir, ver se eu concluo esse assunto sobre essa questão de Jesus Cristo ser o nosso mediador, nosso único e suficiente mediador. Ele é nosso mediador. E não é qualquer mediador, não, irmãos. Ele é o Filho de Deus, que é nosso mediador. Nosso advogado fiel, nosso intercessor, Ele que vive para sempre. Portanto, vamos ler a palavra do Senhor com apreço e desejar que Deus fale poderosamente aos nossos corações, amém? E aí eu peço que você desligue o celular, se tiver o celular desligado, você não converse mais com ninguém, tá bom? Se o seu vizinho puxar a conversa com você, você preste atenção, eu quero ouvir o que vai sair dali, daquela palavra, porque aquela palavra é o próprio Deus falando conosco, amém? Quem rejeita essa palavra, como disse o apóstolo Paulo, não rejeita homem, não rejeita o pastor, rejeita o próprio Deus, que foi Deus que a fez. Amém? Então vamos ouvir a palavra do Senhor com reverência. Hebreus capítulo número 7,
A partir do verso 1, diz assim a palavra do Senhor. Nós vamos começar com essa porção de texto, tá bom? Porque o texto em si que fala sobre isso é grande, é muito grande, são vários capítulos. Mas nós vamos começar por uma parte, se Deus permitir, nós vamos concluir com o restante, em nome de Jesus. Hebreus capítulo 7, verso 1 em diante, diz assim: porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis, e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, e não teve princípio de dias, nem fim de existência. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora não tenham estes descendido de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos, porém ali, aquele de quem se testifica que vive. E por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão, porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele, baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e quem não fosse contado segundo a ordem de Arão? Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei, porque aquele de quem são ditas estas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço ao altar. Pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. E aí isto é ainda muito mais evidente quando, à semelhança de Melquisedeque, se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel. Porquanto se testifica: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, por um lado se revoga a anterior ordenança por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado, se introduz esperança superior, pela qual nos chegamos a Deus. Vamos orar? Querido e soberano Senhor, pedimos, Pai, a Tua bênção neste momento, para que a Tua palavra, Senhor, seja enxertada em nossos corações, que o Senhor nos permita entender, Deus, as Tuas verdades aqui descritas, que o Teu Santo Espírito trabalhe de forma poderosa em nossa mente, fazendo-nos, ó Deus, compreender, porque sem entendimento, Senhor, não há edificação. Ajuda-nos nesse momento, Senhor Deus da glória, por esse entendimento nos transforma e nos faz, ó Deus, crentes, fiéis a Ti e a Tua palavra, que possamos, Senhor, entregar a nossa vida aos cuidados do nosso amado Senhor Jesus, nosso eterno sumo sacerdote. Abençoa-nos, ó Deus, neste momento e abençoe a minha vida, pois eu careço do Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, santos? Amém. Glória a Jesus.
Bem, para falar sobre esse tema, sobre Jesus como nosso sumo sacerdote, nós precisamos, assim, ligeiramente voltar os olhos para a história da humanidade, as civilizações. E nós sabemos, tá bom, que no tocante à espiritualidade, é de conhecimento de todos, e muita gente tem estudado isso também nos livros e nos contos e etc., que sempre houve um esforço humano para entrar em contato com Deus. Sempre houve. Os índios têm o seu jeito, os seus rituais, para tentar atrair o favor do Deus que eles acreditam existir em benefício deles. Também outras nações fazem isso. Os maias fizeram isso. Os egípcios tiveram não somente um Deus, mas vários deuses. Os romanos e gregos também tiveram outros deuses. E todos eles tinham o seu sistema para tentar atrair os olhos desse Deus para abençoar aquele povo que acreditava nesse Deus. E geralmente se fazia assim. O povo preparava um sacrifício, algo que o Deus que eles criam se agradasse. Então, era levado até um determinado lugar onde se prestava culto e adoração a esse Deus, e ali aquela oferta era oferecida. E o Deus que eles acreditavam receber aquele favor, aquela oferta, aquela oferenda, se agradando daquilo e abençoar a vida deles. Esse era o sistema padrão comum que existia depois que o pecado entrou no mundo e que o homem foi separado de Deus. Então Deus resolveu também fazer uma sombra daquilo que é muito melhor e mais excelente, que é Jesus Cristo. Então pega um sistema de leis que tem um pouco a ver com o que as nações pensavam e entendiam do que era ser o relacionamento humano com Deus, os homens com Deus, e Deus institui isso para que aquele povo tivesse ideia de que Deus teria comunhão com eles se eles obedecessem todos os rituais que Deus ordenou. Então o que foi que Deus fez? Deus chama Moisés, entrega leis a Moisés e depois diz a Moisés: Moisés, faz esse tabernáculo e institui para mim o seguinte: separa um pessoal para servir nesse tabernáculo. E esse pessoal era a tribo de Levi, conhecido como os levitas. E os levitas, eles não só cantavam, eles limpavam, ele sacrificava o animal, ele tinha que depois fazer a faxina, tirando todos os restos que haviam ali. Eles carregavam utensílios para lá e utensílios para cá, e depois eles desmontavam o tabernáculo, e outros eram responsáveis por transportar esse tabernáculo de acordo com o que Deus ia dando com o povo no deserto. E isso foi acontecendo geração após geração, geração após geração. Aí chegou o tempo de Josué tomar a terra, e Deus institui que essa terra seria uma terra boa para eles. Eles continuam nessa ideia de oferecer sacrifício para que Deus receba e abençoe eles com perdão e com fertilidade. E isso tudo foi sendo impregnado na mente deles. E a ideia do Senhor era que tudo isso pudesse apontar para Jesus Cristo. Só que tem um porém. Jesus Cristo não pode ser sacerdote porque ele não pertencia à tribo de Levi. Não podia. E agora? O que é que Deus fez? Como Deus ia resolver isso? Porque o nosso Deus, ele não age de forma injusta nem errada. Ele pensa em todas as coisas. Então, o Senhor remove o sacerdócio de Levi e põe o sacerdócio de Melquisedeque. E quem é esse Melquisedeque? É um nome um pouco assim estranho para nós, né? A Bíblia não fala muito dele, só tem menção dele em Gênesis capítulo 14, no Salmo 110 e aqui no livro de Hebreus. Mas o que nós lemos a respeito dele nos diz grandes coisas. E vamos ouvir um pouco e entender qual foi o processo que Deus fez para levar Jesus como sumo sacerdote a nosso favor.
já que ele não poderia mentir, que Deus não mente, nem mudar a trajetória do que ele realmente planejou, porque Deus é imutável nas suas coisas que faz, devido à sua sabedoria e ao próprio ser de Deus. Então Deus faz com que o autor de Hebreus possa explicar aos leitores desta carta, principalmente os hebreus convertidos ao cristianismo, como foi que Jesus Cristo assumiu a posição de sumo sacerdote sem ser da tribo de Levi. Aí olha a coisa grandiosa. Nós sabemos, e aqui foi contado pelo próprio texto, que Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu em encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Ele ou se interpreta, rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz. O nome Melquisedeque é uma junção de dois nomes, Melec e Sideque. Melec tem a ver com rei, reinado. Sideque tem a ver com justiça. Então, por isso que a Bíblia diz, se interpreta rei de justiça. E Salém vem da palavra Shalom. Shalom é paz, né? Adonai Shalom, paz do Senhor, paz. Então diz também a Bíblia que ele é rei de paz. O objetivo da vida de Cristo foi exercer justiça e promover paz, reconciliação com Deus. Então o Senhor, na história da humanidade, nunca deixou um testemunho de que ele estava presente, tentando levar o povo a se reconciliar com ele. E ele, lá em Gênesis capítulo 14, já tinha um sacerdote na terra dele, que era Melquisedeque. E Melquisedeque é dito que ele é sacerdote do Deus Altíssimo. Essa palavra Altíssimo faz referência a Deus unicamente como Criador de tudo. Então, antes de Levi, dos levitas, dos sacerdotes instituídos da lei de Moisés, havia já na terra um sacerdote de Deus. E, segundo estudos, esse sacerdote de Deus, ele era do tipo de Abraão, em que não havia ainda a ordenança da lei, mas havia o temor de Deus no coração daquele homem. Talvez ele sendo descendente de Sem, que era quem atentava para Deus, os filhos de Noé. Por isso, talvez o nome dele tenha esse nome também de Salém no meio, rei de Salém, da cidade onde ele estava, ele governava também, ele era rei, era sacerdote do Senhor, e através disso Deus mantinha uma linhagem para que no futuro, Jesus Cristo pudesse assumir a posição que era de Melquisedeque e ser o sumo sacerdote nosso para todos sempre. Aleluia! Aleluia! E o interessante é que Deus, na sua soberania divina, ele faz e traça esse plano todo, e esse Melquisedeque apareceu de repente. Não tem menção nem de quem é filho, nem quem são seu pai, sua mãe, de que jeito morreu, para onde ele foi, não tem dizendo nada dele. Não tem como questionar coisa nenhuma, porque não se sabe coisa nenhuma a respeito dele. Só sabe que ele existiu, porque Deus resolveu dar testemunho dele, mandando Moisés escrever isso. E depois que acabou-se ele, vamos supor assim, e que Abraão também deixou de existir, e que veio os outros depois, só vem se fazer menção dele através do rei Davi, no Salmo de número 110. É como se Deus quisesse lembrar alguma coisa e dizer ao povo: eu ainda estou no controle de tudo. Eu ainda estou vendo tudo e eu ainda vou cumprir todas as minhas promessas. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja Deus por isso. E aí então o Senhor diz
diz através do livro de Hebreus, tá? Que esse Melquisedeque, ele existiu para que fosse revelado no tempo de Jesus Cristo, a qual Jesus Cristo assumiu a posição dele como sendo sumo sacerdote para todo sempre. Aí ele menciona algumas coisas a respeito da comparação entre o sacerdócio levítico e o de Melquisedeque. E aí ele conta a história da questão de dízimo, pagou os dízimos dos melhores esposos, e ele diz que o inferior é abençoado pelo superior. Isso significa que Abraão reconhecia o Melquisedeque como sumo sacerdote, ou sacerdote do Deus Altíssimo, e era comum nós darmos a Deus ofertas ao Senhor das nossas melhores iguarias. O melhor nosso deve ser dado ao nosso Deus em oferta de reconhecimento a esse Deus. Então Abraão fez isso antes da lei. E Jacó também fez isso antes da lei. Depois o dízimo foi incorporado na lei de Moisés. Mas se o sacerdócio de Melquisedeque permanece para sempre, então isso retrata e demonstra que não se pode simplesmente revogar o dízimo, porque a lei do levirato, ou o sacerdócio do Levi, foi removido. E é isso que muita gente faz, e que muitos teólogos discutem, e que muitos deles aplicam: olha, se já cessou o sacerdócio levítico, cessou também esse negócio de dar dízimo. É certo, mas o de Melquisedeque permanece para todo sempre. E o que nós damos não é nosso, é de Deus. Não estou dando muita coisa para o Senhor, porque tudo que tenho vem dele. Tudo que sou vem dele. Do pó eu vim e ao pó eu voltarei. Bendito seja o nome do Senhor por isso. Mas não era esse foco que estava sendo tratado aqui. O foco era a mediação entre o povo e o seu Deus. E que a mediação era feita através de sacerdotes, sumos sacerdotes. E eu me lembro que domingo passado eu falei que não era necessário mais termos esses homens como ponto de ligação entre nós e Deus, porque Jesus Cristo é o único mediador entre nós cristãos e o nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor, né? Aí, em virtude disso, tá bom? Em virtude disso, o autor de Hebreus só queria dizer o que aconteceu e testificar qual a mudança que trouxe benefício para nós, para que eles pudessem entender. Porque sem entendimento nós não podemos viver muito firmes no Senhor. Nós precisamos entender a palavra de Deus. Amém. E aí ele fala sobre isso. E ele fala realmente que se essa perfeição que Deus faz através de Jesus Cristo no coração humano fosse feita pelo sacerdócio levítico, não era necessário Cristo vir ao mundo morrer por nós. E ele fala isso, irmãos, em outros textos, no capítulo 9, se a gente for ler, ele diz que as ofertas de bode e carneiro não podiam purificar a consciência. Mas o sangue de Jesus, o sangue de Jesus Cristo, ele transforma a consciência do ser humano. E o faz nova criatura, e o faz semelhante ao Filho de Deus, e faz com que tenha paz e comunhão com Deus, e somente por Ele isso acontece. E eu louvo a Deus por isso, porque antes eu acreditava em outra coisa, mas agora eu sei, e só Jesus, aleluia, somente Jesus é que pode transformar-nos e nos reconciliar com Deus. Somente Jesus. Mas olha só o que ele diz no verso de número 11. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse
pertencia à tribo de Judá e não de Levi, na qual ninguém prestou serviço ao altar, pois é evidente que o nosso próprio procedeu de Judá, tribo ao qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. E isso é ainda muito mais evidente quando a semelhança de Melquisedeque se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, segundo o mandamento de homens, mas segundo o poder de vida indissolúvel do próprio Deus. Porquanto se testifica, Deus falando, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Agora, preste bem atenção ao que ele diz no verso 18. Portanto, se por um lado se revoga a anterior ordenança por causa de sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e por outro lado se introduz a esperança superior na qual nos chegamos a Deus. Olha que coisa linda tem aqui. Ele está dizendo que aquilo que nós, ou as pessoas anteriormente faziam, na sua ignorância de fazer sacrifícios e oferendas e etc., era inútil. Não transforma, nem atrai Deus para nós. Não faz aquilo que Jesus Cristo fez quando morreu na cruz do Calvário. Não faz, de jeito nenhum. É inútil e foi introduzido uma esperança superior pela qual nós nos achegamos a Deus. Agora eu quero lembrar você de umas coisas. Eu falei no início sobre essa questão da religiosidade que existe no mundo e nessa coisa de apresentar sacrifício para Deus atentar para nós. A Bíblia diz que não funciona. Então, esse negócio de fazer sacrifícios de subir em escadas, de carregar pedras, cruzes, essas oferendas da macumbaria, a galinha preta misturada com cachaça e etc., não transforma ninguém, não muda ninguém. Os sacrifícios judaicos que ainda estão esperando serem realizados para que Deus perdoe os pecados deles, não muda nem transforma ninguém. Ninguém. O acender de incenso pelos shintoístas, pelos os que acreditam na reencarnação, os hinduístas, que creem nestas coisas todas de oferendas, aqueles que vão para o mar, lançam rosas e etc., isso não muda nem transforma ninguém. Não faz efeito no coração dos seres humanos. Não tem poder para transformar o caráter de ninguém. Isso foi algo introduzido pelo inimigo na mente das pessoas para afastá-las do próprio Deus, do grande Deus, para tentar encontrar um subterfúgio em que sua alma encontre alento e esperança. E que no fim não dá em nada, porque não tem o poder de transformar o coração do ser humano. Só Jesus. Amém. Agora pule para o capítulo de número 9. Aleluia, glória a Deus. Eu disse semana passada que você descobriu como é que Cristo entrou como sumo sacerdote no céu. E aqui está o texto que fala sobre isso. Hebreus capítulo 9, verso 11 em diante diz assim: quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados mediante o maior e mais perfeito tabernáculo não feito por mãos humanas, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou o Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará
a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, Ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Porque onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador, pois o testamento só é confirmado no caso dos mortos. Vou parar por aqui, louvado seja Deus, porque eu sei que o tempo já está esgotado, mas eu quero fazer menção dessa preciosidade aqui para nós. Irmãos, que coisa grandiosa Jesus fez. Preste bem atenção, quando ele diz que Cristo, como sumo sacerdote, ele veio mediante e o mais perfeito sacrifício entrou no tabernáculo, ele está falando do tabernáculo não construído por mãos humanas. Ele está falando do céu, do tabernáculo celestial, do trono de Deus, onde Deus está, dos santos dos santos, onde Deus está sentado no trono. Um ser humano, um homem chamado Jesus Cristo, ele entrou porque ele ofereceu a si mesmo, ele ofereceu como sacrifício, e ele foi o mediador desse próprio sacrifício. Ele foi o sacerdote e foi o objeto sacrificado, e ele fez um sacrifício sobreexcelente. Ele deu o seu sangue, a Bíblia diz aqui que sem mácula, sem pecado, um sangue que Deus se agradou, e porque ele fez isso, ele foi levado direto. E onde está registrado isso? Atos dos Apóstolos, nos primeiros capítulos, diz que os homens estavam reunidos e ele apareceu para eles, e os anjos pegaram ele e subiram com ele. Aleluia! E os anjos chegaram e disseram: por que vocês estão olhando ainda para o alto? Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, ele vai voltar de novo. E quando ele foi subindo, foi relembrado o Salmo 24. Oh, entradas eternas se abram para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. E aí então, quando ele foi subindo e entrando, os portais eternos se abriram. Agora jamais um ser humano teria condição de entrar. O nosso Jesus entrou. Ele entrou no tabernáculo celestial, e ele foi assentar-se à destra do Pai, aonde Deus concedeu a ele toda a autoridade sobre o céu, sobre a terra e embaixo da terra. E Paulo diz: ele herdou um nome que é sobre todo nome que se nomeia, e que todo joelho se dobrará, confessará Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, mas não é somente essa glória da autoridade de Cristo que nós nos alegramos. É também porque ele diz aqui no verso número 14 que o sangue desse Cristo, pelo Espírito eterno que ele se ofereceu a Deus, purifica a nossa consciência. Sabe o que é isso, irmãos? É que devido a esse sacrifício e a fé depositada na morte de Cristo por nós para a remissão dos nossos pecados, algo de grandioso Deus opera dentro de nós e transforma a nossa natureza. Jesus transforma. Mas sabe, irmãos, nós temos em mente, sabemos disso, que a prova de que alguém está em Cristo é que ele é nova criatura, que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo, e que ele passa a ser um cordeiro. Se ele era um leão que rugia, ele agora vai ser manso, ele vai ser cortado. Se ele gostava de mentir, ele vai falar a verdade. Se ele era um adúltero, ele agora vai ser um amante da sua esposa, fiel até a morte. Entende como é que é? Ele vai ter todo o conhecimento de Deus dentro do coração dele, porque o Espírito Santo vai inserir isso dentro dele, e ele vai ser um ser gerado em temor por Deus, amando a Deus acima de tudo e todas as coisas. Isso é grandioso. Isso só acontece por causa desta obra grandiosa de Cristo. Mas não é somente isso. Não é somente isso.
a convicção e a certeza de que Cristo, quando assentou-se lá, Ele também era um intercessor nosso, dos cristãos aqui na terra. E não é qualquer um, irmãos. Você já imaginou isso? Você por acaso tem acesso ao presidente da República? Você vai falar com ele, não, o protocolo todo para você chegar a ele. Você tem alguém por você diante de Deus. E esse Deus não é qualquer um, não. É o Criador do universo. É aquele que é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. É aquele que basta que ele diga uma palavra e a coisa acontece. É esse Deus. É esse Deus grandioso, a qual nós temos acesso a Ele por meio de Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote, que está a interceder por nós, que é o nosso mediador, que é o mesmo objeto de purificação dos nossos pecados, da nossa consciência má, que nos transforma e faz toda esta bênção de Deus vir sobre nós, os cristãos. Agora deixa eu começar a fazer umas perguntas para nós. Como diz Paulo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Sabe a implicação disso, irmãos? Se nós conhecêssemos mesmo quem era Jesus, quem é Jesus, e essa relação que nós temos com Deus, nós deveríamos ser aquele povo ousado, aquele povo que não tem medo de nada, aquele povo que tem confiança e segurança de que Deus, o nosso Deus, se nós estamos em comunhão com Ele, se essa purificação aconteceu e nós estamos no centro da vontade de Deus, se levante, homem, se levante aí, exércitos, se levante aí, soldados, se levanta o diabo e os seus demônios. Ninguém pode. Ninguém pode, porque o nosso Deus é quem nos guarda. E nós somos cobertos pelo sangue precioso de Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote, que está lá intercedendo por nós. Sabe, irmãos, nós devemos ter tanta segurança e paz nisso, que ao primeiro abalo de uma má notícia, nós devemos levantar a mão para o céu. Ó Jesus, Tu estás vendo. Sabe, Senhor, que isso fez abater o meu coração, mas eu entrego a minha vida aqui. E eu sei, meu Senhor, que aquilo que Tu tens é o melhor. Me guie, me instrua, me dê a visão do Senhor para mim, porque eu estou enxergando nada ou distorcido. Mas eu sei que o que o Senhor tem para mim é o melhor. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja Deus. E eu sei, e você também sabe, que existem forças espirituais do mal sobre a terra, atuando nos filhos da desobediência. Os espíritos malignos estão aí, mas todavia eu pertenço àquele que tem um nome sobre todo nome, e que todo joelho se dobrará e confessará que Ele é Senhor. E na menção do nome dele, eles têm que se afastar. Agora é bem verdade que isso só vale para os que se achegaram para Ele, para os que professaram fé nele, para os que o aceitaram como Senhor e Salvador. Só vale para estes. E estes, uma vez feito isso, estão declarando não somente que Ele é o seu Salvador, mas que é Senhor. Estão se submetendo à vontade dEle e vão parar de fazer coisa errada para fazer a coisa certa. Amém, meu Deus. Para que esteja debaixo da proteção e da habitação do Altíssimo. Onde o Salmo 91, que é grandioso, diz que nós temos várias bênçãos. Ele não teve terror de dia nem de noite, qualquer hora que for, ele teve. Está lá seguro
a peste não chega, a mortandade não chega, e quem ainda que tem angústia, ele diz: eu passo contigo, eu vou te livrar, eu vou te glorificar, porque eu sei que tu conheces meu nome. Ele diz isso. E isso é para os que creem. E será que existe alguém aqui esta noite que gostaria de crer nesse Jesus e confessar o nome dele como Senhor e Salvador de sua vida? Será que existe alguém aqui que precisa realmente tomar uma decisão dessa para que Deus possa transformar a sua consciência das obras mortas do pecado, para que você não tenha prazer nas coisas do mundo, mas tenha prazer em Deus, em saber desta graça grandiosa que há na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em saber que Ele tem cuidado de nós de uma maneira tão especial, irmãos, que até enquanto nós dormimos, a bênção vem para nós. Porque Ele diz que Ele manda o mantimento enquanto nós estamos dormindo. E eu sei que tem gente dormindo até de dia. Até de dia tem gente dormindo, mas Deus cuida. Deus cuida. Deus cuida. Mas eu quero saber se existe alguém aqui que gostaria de crer nesse Jesus Cristo de verdade e confessar o nome dele como Senhor e Salvador. Há alguém aqui que gostaria de fazer isso? Levante sua mão, eu quero orar por você. Alguém gostaria de fazer isso? E crer nesse Jesus, mediador dessa eterna aliança. Vou perguntar uma última vez. Alguém aqui que gostaria de receber a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida? Louvado seja Deus. Vamos ficar de pé e vamos orar.